Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora são 7h10, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM após o horário político gratuito. E é com satisfação que nós estamos recebendo para a nossa entrevista desta terça-feira a médica ginecologista doutora Luciana Salum. Doutora, bom dia, satisfação em tê-la aqui. Bom dia, Márcio. Eu agradeço o convite e eu espero colaborar com umas informações importantes e dúvidas que tenho. Saúde da mulher é sempre importante, né, doutora? Como é que funciona hoje, né? A primeira vez que uma menina, uma mulher, uma adolescente procura um profissional da ginecologia, né? Quando após a primeira menstruação? É assim que funciona, doutora? Essa é uma pergunta muito importante e, assim, não existe uma idade, né, para passar no ginecologista. Às vezes, quando eu converso sobre isso com as pacientes, eu explico que a gente começa a observar as meninas dentro do útero, né, que o ginecologista ele faz o pré-natal também, e a senilidade, assim, não tem idade finita. A consulta do adolescente ou do pré-púbere, né, de uma criança, o que a gente precisa é de um ambiente confortável, um ambiente acolhedor, com uma tranquilidade para ela poder se abrir, né? Então eu já atendo criancinhas, às vezes crianças pré-púberes mesmo, assim, antes de 8, com 4 anos, que às vezes apresentam um corrimentinho, que a mãe tem dúvida. Existe às vezes alguma secreção mamária, que a mãe quer saber o que está acontecendo. Então, o pediatra, ele é o médico da criança, mas quando ele tem dúvida, ele nos encaminha. Então, não existe uma idade. Agora, o mais importante é o ambiente acolhedor. Eu sempre comento também, né, eu falo para as mães quando elas querem levar as crianças, que é muito importante passar a informação, que às vezes elas pensam que o ginecologista já vai examinar, então às vezes elas não se sentem à vontade, eu comento, eu converso, e às vezes elas mesmas falam, doutora, pode examinar, agora eu estou tranquila, né? Então eu acho que isso é que é importante, o ambiente. Porque a primeira consulta, inclusive, né? Esse caráter emocional é fundamental. Ela tem que se sentir à vontade e é bom para os dois lados, tanto para a profissional, né, no caso a doutora, quanto para a menina, né? Sim. E muita gente tem ainda muita dúvida, né? Eu acho que a delicadeza no exame, você pedir essa autorização. Então, independente da idade, eu já recebi pacientes, às vezes, que não precisa ser meninas novas, né? Então, há um mês, uma paciente de 30 anos, ela não tinha tido relação e ela já se sente constrangida porque ela não... Parece que ela está atrasada com a relação. Então, esse acolhimento, eu acho que é importante. E mesmo ela não se sentiu à vontade na primeira vez. Eu falei, eu posso então examinar a mama, ver como é que é, porque é muito tabu ainda. A gente acha que é uma coisa muito aberta, mas ainda é muito difícil você tirar a roupa para uma mulher, para um homem, mesmo a gente tendo toda essa formação, né? Então, tem todo um ambiente para isso, mas é uma coisa muito importante. Quer dizer, além de ginecologista, tem que ser uma psicóloga também para saber tratar desse caso, né? Sim, muita gente fala isso, que você tem que ter uma abordagem, porque às vezes é o que eu falo, vem uma paciente de 30 anos, aí às vezes a gente nem tem o tempo de conversar, não dá tempo, a pessoa fala assim, nossa, eu fui, né, e nem me perguntou, já foi me pondo na maca, já foi me examinando, então isso é uma coisa que acontece ainda, né? Então, eu acho que essa pergunta é bem cabível. Entendi. E a importância da ginecologista para a conscientização sexual dessas adolescentes? Entender sobre virgindade, sobre prevenção de gravidez, como é que funciona? Eu acho que esse é um assunto, assim, muito preocupante para mim, atualmente, assim. Eu acho que os adolescentes, eles têm tido uma informação muito
complicada pelas redes, né? Eu acho que a mídia, a rede social, ela trouxe muita informação boa, mas tem muita coisa meio desarranjada assim, para eles, para quem ainda não tem uma maturidade para isso. Né? Eu falo que eu estou com 51 anos e na minha época assim, não tinha tanta coisa. Né? Então, eu lembro que tinha na escola, às vezes as pessoas viam revista bem escondido, mas assim, agora é uma exposição muito grande que tem na internet e coisas que não são reais, né? Então, eu acho que o papel do ginecologista seria, assim, muito importante nas escolas. Eu cito muito isso porque eu falo, o ProERD é um trabalho, né, da Polícia Militar muito importante na orientação e na informação das drogas, mas eu acho que deveria ter mais, né? Não só no 5º ano, acho que deveria ter 5º, 6º e seguindo assim. E a educação sexual também, eu acho que é importante de falar da virgindade, de você não perder a virgindade por modismo, de você, quando for perder a virgindade, ter um momento especial para isso. Essa questão de mesmo da sexualidade, né? Então pode experimentar tudo, pode beijar tudo. Então eu acho que isso é uma coisa que precisa com muito cuidado a gente informar. Então eu acho que acolher essas dúvidas do pré-adolescente, do adolescente é muito importante. E eu acho que mais que isso, a prevenção, né? Como você disse, da gravidez, está tendo muitos casos de adolescente grávida, de 12, de 13 anos. Então, são coisas que eu falo que se a gente não dar acesso aos adolescentes para vir conversar, porque às vezes os pais não imaginam, né, que possa estar acontecendo uma relação sexual. E nunca trazem, né, para a gente, para o ginecologista. E às vezes a gente fala, nossa, mas 12 anos... né? A gente vai entrar com pílula. Então, talvez informar o uso da pílula no dia seguinte, porque se aconteceu, a gente consegue prevenir. Se teve um abuso, né? Uma violência sexual, um estupro, elas terem informação de procurar isso no momento certo para que essa gestação não evolua, né? E cause todo essa confusão que está, né, do aborto, por exemplo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Agora, como fazer é que eu andei pensando, eu andei pesquisando, porque aconteceram uns casos de gravidez em adolescente nessa idade, mas ainda, apesar de ter tanta informação, as coisas estão caminhando, assim, eu acho que muito lentamente ainda. Tem muita informação, mas talvez chegue não da maneira ideal, né? Sim, eu acho que isso. Eu me lembro, alguns anos atrás, entrevistando profissionais dessa área, que o índice de gravidez precoce era muito alto, né? Por isso que eu fiquei atento aqui à sua fala, para saber se isso tinha diminuído. E parece que continua elevado esse índice, né? Sim. Então, eu preciso que alguma coisa seja feita, né, doutora? Para que as meninas tenham consciência também que vai chegar o momento de como se prevenir, inclusive. Sim. E a gente fala de gravidez precoce, mas a gente pensa também nas doenças sexualmente transmissíveis, né? Sim, que tem se aumentado cada vez mais, né? Então, sífilis era uma coisa que a gente quase não observava até, acredito que uns 10 anos atrás. Agora está um índice muito alto de sífilis novamente. O HPV é uma doença que é causada pelo vírus, né, do HPV, que pode causar câncer, causa doenças como o condiloma. Tem a vacina, só que ainda assim a vacina, mesmo tendo no programa, né, tem no SUS, é difícil as pessoas irem se vacinar. Então, quando foi feita a vacinação na escola, foi praticamente 100%. Quando tinha que tomar a segunda dose no posto,
já teve uma queda muito grande. Então, assim, e não é porque toma vacina que você não vai ter. A chance, assim, é muito maior, mas a prevenção deve acontecer ainda, né? Então, a prevenção primária do câncer de colo de útero é a vacinação. Então, a vacinação poderia prevenir, mas como tem essas falhas, ainda existe muitos casos, né? De câncer precoce de útero, inclusive, por conta disso. Essa vacina normalmente é na pré-adolescência? Sim, é de 9 a 15 anos. De 9 a 15 anos. Isso. São 2 doses, né? Agora está sendo aceita uma dose só. Então, Isso, pelo menos, a gente fica assim, mais aliviado com relação a que a dose vai ser dada, sim, né? Sim, pelo menos uma dose é para ser dada. Entendi. E é, no caso, a vacinação, tanto para a menina quanto para o menino também, Sim, né? o menino também nessa idade. Entendi. Falando dos métodos contraceptivos, né? Como a gente está falando de educação sexual e tudo mais, a gente sabe que as pílulas tem as mais indicadas para mais indicadas para outras mulheres, mas qual seria o método 100% confiável para, no caso, para a gestação mesmo? Que eu acho que é a dúvida de muita gente também. Eu falo que 100% é só não transar. Exatamente. Exatamente. Então, eu acho que assim, mas dos métodos contraceptivos, o mais eficaz atualmente porque ele tem menos interferência com outras questões, é o implante, Sim. que é um implante que a gente coloca no braço, né? Ele libera um hormônio, que é um progestágeno, e ele dura 3 anos. Então, atualmente, na Unesp, eu sei que tem um ambulatório para um grupo de meninas, adolescentes, que pode ser colocado, porque já ficou comprovado que esse é um dos métodos mais seguros, né? Porque o DIU, por exemplo, ele pode sair do lugar. Há necessidade, às vezes, de você... Às vezes não. É necessário a gente fazer ultrassom de controle para ver se ele está lá. Mas também é um método muito eficaz. Então, é o implante, né? Eu chamo Implanon, o DIU, que também tem um progestágeno, e também que ele dura, né, 5 anos, e depois vem as pílulas, né? E as pílulas são... algumas pessoas não podem fazer uso da pílula combinada, que tem estrogênio, por trombose, por enxaqueca, sobrepeso. Então, às vezes é necessário usar a pílula de progestágeno também. Mas em relação à eficácia, para uma menina que não teve atividade sexual ainda, porque aí você não pode colocar o DIU, o implante é o mais seguro. Até pensando em efeitos colaterais também. Sim, sim. A questão do Implanon, não todas as pessoas que fazem uso têm um controle absoluto da menstruação, que a maioria vai ficar sem menstruar. E algumas sangram muito irregular, e isso faz com que o método seja um pouco indesejado. Você observa que tem uma espécie de terrorismo em relação à gravidez e a método contraceptivo? Porque às vezes na internet a gente vê pessoas falando, porque eu usava DIU e engravidei, eu tomava pílula... Foto da criança com DIU na mão. Engravidei mesmo assim. O que você pensa aí sobre isso? Esse é um sensacionalismo assim que não deveria acontecer, né? Assim, acontece. E eu não sei por que fazem esse terror, né? Porque é uma coisa assim que realmente todos os métodos podem falhar, né? Então, uma das formas que eu converso muito no consultório, eu falo assim, a gente, né, o médico, ele conduz o tratamento, ele orienta o que a gente deve fazer, mas é o paciente que se trata. Então, o que a gente tem que fazer? A gente dá o melhor método, mas orienta, faça ultrassom, veja se está tudo ok. Agora, o problema é que é um método de longa duração, a pessoa põe, fica ok, e ela não volta às vezes. Então, ela não sabe se o DIU saiu ou não. Não usa preservativo, às vezes, assim, não precisaria usar, né? Uma pessoa que está casada, normalmente, a gente fala para não utilizar. Mas muitas pessoas, essas que acabam não seguindo o tratamento, não sabe se o DIU saiu do lugar,
e acaba engravidando. A pílula, se você toma junto com uma bebida alcoólica, se você faz uso de um antidepressivo, se de repente você tomou um antibiótico, ela pode diminuir o efeito. E isso pode acontecer de engravidar. Só que a pessoa divulga como se não tivesse esquecido, né? Muitas pessoas esquecem a pílula. Tem aplicativo e tudo, mas isso acaba passando, né? Quer dizer, ela tem a profissional, o profissional para passar todas as orientações, né? E é fundamental. Sim. Porque se ela for se basear pelas orientações da internet, Sim. isso não existe, Sim. né? Ela tem um acompanhamento, ela colocou, no caso o DIU, ela tem que saber que de quando em quando ela vai ter que analisar como é que está esse DIU, enfim, Sim. e qualquer outro tipo de método, né? É importante sempre um acompanhamento, né, doutora? Sim. Outro terror que muitas pessoas fazem é a questão da... a pessoa vai tomar pílula, vai engordar. Vai usar DIU, vai cair cabelo. Isso é antigo, né? Sim. Ou vai ficar mais irritadiça, sim, vai mudar sim. o humor. Então, assim, o que eu falo, o indivíduo, ele, assim, apesar de desejar e ter, né, a mesma composição corporal, eles são únicos. Cada pessoa é única. Então, o que a gente sabe que tem que fazer, a pessoa tem que ter uma dieta equilibrada, tem que fazer atividade física e tem que cuidar, tem que dormir bem, né? Então, isso acaba fazendo com que uns engordem, outros não. Agora, a pílula pode inchar. O DIU pode inchar. Uma pessoa que não usa, para aquela pessoa que usa, ela pode ter uma diferença de ganho ponderal, mas não é uma coisa assim que estatisticamente acontece. Agora, é o que eu falo, ninguém começa a namorar e vai namorar correndo lajeado, ou vai pegar e comer uma coisa né, assim, saudável. Então, a pessoa começa a namorar ou casa, se acomoda, então fica no sofá. Então, é muito difícil, eu falo, pode acontecer, eu ouço a queixa do paciente, tento mudar o método, mas não é o método que faz, né? Eu falo que vai engordar se engravidar, não se tomar a pílula. E é uma coisa que a gente ouve faz muito tempo, né? Sim. Vai tomar a pílula, vai engordar. Sim. Né? Verdade. Doutora, a gente comentava aqui antes da entrevista, né? Que não é fácil ser mulher, né? Sim. Um homem está dizendo isso, eu sei, né? Eu convivo com mulheres, né? No trabalho, no meu dia a dia, né? Sofre. Não é fácil ser mulher, né? Então tem que ter assim um acompanhamento que há de eterno, né? Sim. As fases da mulher, tem até música Mulher de Fases, Sim. né? Mas assim, mas o importante é a mulher se conhecer, né? Sim. E se preservar, né, doutora? Sim. E eu acho assim, muito boa a sua colocação, apesar de eu falar sempre assim, né? Que eu falo, não é fácil ser mulher, mas a mulher, um bom ginecologista, ela é mais feliz que um homem. Porque eu acho que o homem não tem onde procurar esse apoio. Eu falo, o homem às vezes vai num clínico e tal, mas ele não tem um que carregue, que busque alternativas para ter uma boa saúde. E o homem tem andropausa, né? Então, e ele não tem como chorar. Então ele vai lá falar com os amigos, relaxa, dá risada. Mas eu falo, a mulher tem. Mas para isso, né, o que eu falo, assim, eu procuro entender muito. Porque muitas queixas da mulher, a mulher, é o que você falou de se conhecer, né? Existem mulheres que só se abrem comigo, eu mesmo dando uma abertura muito grande, quando eu busco a queixa. Porque, por exemplo, nós falamos, tem perda urinária? Aí ela fala, só quando espirra. Só que depois ela fala assim, não, mas quando também... Então, assim, por quê? Porque é uma coisa que constrange, né? Nenhuma mulher se sente à vontade em dizer que perde urina em qualquer idade. Então, mesmo senhoras, às vezes de 80 anos, que eu atendo, tem uma dificuldade em falar. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é que ela entende que isso é uma coisa natural do envelhecimento dela. Então, é como assim, minha tia perdia, minha avó perdia, minha mãe perde urina, elas usam fralda. Então, é normal acontecer isso. E não é. Então, isso é uma coisa que eu busco muito no consultório e digo, a gente precisa falar. E eu falo, informe as suas amigas, porque é uma coisa que
que incomoda. Então, isso é uma coisa. TPM é outra, que tem gente que fala, eu sei que é normal ter TPM, eu sei que é normal ter dor de cabeça para menstruar. Então, é uma coisa que acontece com todas, mas tem o que fazer. Então, uma vez que tem o que fazer, a gente precisa buscar alternativa. Se não conseguiu com um médico, vai no outro. Se não conseguiu com o outro, vai no outro. Mas a gente não pode deixar de dizer o que a gente sente, o que nos incomoda, né? Então, eu acho que isso é uma coisa bem importante. A menopausa é uma coisa chata, né? A menopausa, agora, ela pode não ser chata. A gente pode tentar resolvê-la antes. Mas isso também, eu falo, tem solução? Não, a gente tem como conduzir melhor. E eu sempre falo, se a senhora veio aqui achando que eu tenho uma fórmula mágica, eu não tenho. A senhora precisa dar contrapartida. Precisa fazer atividade física, precisa fazer musculação, precisa fazer dieta. Isso, para mim, é como se eu rezo o terço. Porque sem isso, eu não consigo tratar. Eu não posso dar hormônio. Então, são coisas que são necessárias, né? E essa questão da menopausa, né? Tem muita variação de idade? Tem mulheres que são precocemente com a menopausa? Tem. Então, existe, né? A menopausa fisiológica ali acontece em torno de 48 a 52 anos, que isso vai acontecendo, e aí isso a gente pode ter sintoma já, tipo, 5 a 10 anos antes, que é o climatério. O climatério é o período da mulher que antecede a menopausa. A menopausa é só a parada da menstruação por 1 ano. E isso é um conceito de menopausa. Então, ela é só um marco na vida da mulher. Agora, o climatério é o que carrega todos esses sintomas. E, às vezes, um dos sintomas, para você ficar atento, quando assim, porque, às vezes, o que acontece? As mulheres no trabalho, né? Eu falo que a gente tem sempre que avisar com quem a gente trabalha, com quem a gente mora, né? Os amigos. Porque, às vezes, o sintoma que começa é uma irritação, uma falta de paciência, intolerância, insônia. Então, são algumas coisas que começam sutis e fala, nossa, tá nervosa, tá com depressão, o que está acontecendo? Então, vem uma carga e a mulher não sabe o que está acontecendo. Então, às vezes, ela procura primeiro um psiquiatra. E às vezes, como está tão distante, porque às vezes fala, nossa, está com 40 anos, começou assim, burnout. E às vezes não é. Às vezes já começa a ter uma oscilação hormonal. Então, pode acontecer, sim, alguns sintomas antes, né? E fadiga, cansaço, secura vaginal. Então, são coisas que às vezes vêm sutis, essa diminuição da libido, que a gente precisa estar atento. Então, a menopausa precoce, ela é quando acontece essa parada da menstruação aos 45 anos e pode acontecer antes disso ainda, que a gente considera a menopausa prematura, que é antes ainda de 45, que ela para de menstruar. E existe a menopausa cirúrgica, que quando a mulher tem algum tipo de câncer, a gente tem que tirar o ovário e aí ela acaba ficando com a menopausa precoce, que isso pode ser a hora que ela desenvolveu o câncer, né? Doutora, a gente falou aqui, né, a respeito da mulher se conhecer, né? Uhum. E é fundamental, quando esses sintomas aparecem, né, que a mulher realmente possa se conhecer, porque baseado no que a senhora falou, de repente, no ambiente de trabalho, tá estressada, tá nervosa, tá isso, tá aquilo, e ela já está passando por essa transformação hormonal, sim, às vezes precocemente. Então, o conhecer o corpo e procurar um profissional adequado é fundamental, sim, né? Sim, sim. Pois não? A gente precisa ir para um break. Perfeito, perfeito. Já voltamos então, rapidinho. Entrevista. Agora são 7h38, 7h38, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM, hoje conversando com a médica ginecologista, doutora Luciana Salum. Doutora, existe algum programa do governo para distribuição do absorvente? Porque, assim, anos atrás se cancelou isso, né? Uhum. E a gente percebia famílias carentes
a menina que estava menstruada passar por uma situação dessa, né? Existe algum programa hoje vigente que distribua absorvente para família de baixa renda? Olha, assim, eu de verdade eu não tô sabendo. Eu sei que houve um trabalho muito grande para isso e atualmente eu não sei exatamente se está. Eu acredito que sim. Tá. Eu acredito que sim. Sim. Que é fundamental que tenha, sim, né, doutora? Sim, porque para as escolas, né? Porque estava tendo esse movimento para outras instituições. Então eu não sei se estava faltando para as instituições e nas escolas já tinham. Eu não tenho esse dado. Nós temos a informação aqui, é pelo SUS, sim, é pela farmácia popular, inclusive. Você pode retirar tanto em postos de saúde, como em algumas farmácias credenciadas também, apresentando documento. Você tem que fazer todo pedido. Né? Que bom. Mas existe sim o programa. Fundamental que isso exista mesmo. Sim. E falando ainda de menstruação, a gente comentava sobre as fases da mulher. Como lidar aí com esses diversos momentos hormonais do mês? Tem a TPM, período fértil, a própria menstruação. Como você orienta aí as mulheres? Sim. Para mulheres que não fazem uso de contraceptivo, né, que conseguem acompanhar o ciclo menstrual, eu sempre falo, né, para seguir tem um aplicativo no celular, para quem tem celular. Do contrário, eu falo que é para anotar mesmo numa agenda, num calendário, para poder observar quais são essas alterações que ela tem. Porque eu falo que em algum momento ela vai usar um contraceptivo, um hormônio. Então eu falei, curtir esse momento de saber como o ciclo dela é muito importante. Então, assim, o primeiro dia da menstruação, a gente considera o primeiro dia do fluxo, né? A ovulação, ela acontece geralmente num ciclo regular em torno do 14º dia, que é o período que a mulher começa a ficar mais inchada. A partir do momento em que ela ovula, é que começa essa tensão pré-menstrual até o dia que ela vai menstruar. Então, varia muito de mulher para mulher quando que ela começa a tensão pré-menstrual dela. Então, a tensão pré-menstrual, o que é, né? Que às vezes eu pergunto se tem TPM, às vezes a gente acha que está muito clássico, muito claro para a paciente, ela não sabe o que é. Ela fala, não tenho. Aí você fala, mas você fica inchada? Tem dor de cabeça? Incomoda? O intestino prende, o intestino solta? Você fica mais irritada? Desejo de comer doce? Então, aí ela responde que tem esses sintomas. Falei, essa é a sua TPM. Então, assim, a gente não precisa quebrar a casa para ter TPM, né? Na verdade, isso chama síndrome disfórica, que também acontece. Então, uma TPM que, de modo mais simples dizendo, uma TPM mais intensa, que tem esse componente de sistema nervoso mais intenso, ela chama síndrome disfórica. E aí, às vezes, não é só o ginecologista que trata. A gente pede auxílio também para um psicólogo e para um psiquiatra. Agora, como lidar? Atividade física. Não comer tudo o que quer. Então, nessa hora, você tem que ter algumas estratégias para fugir do doce, para fugir do chocolate, né? Evitar cafeína em excesso, refrigerante em excesso, fritura, sal. Então, são as coisas que a gente pode evitar. E aí tem alguns suplementos, magnésio, óleo de prímula, né? Que você pode ter na dieta e pode ter a suplementação também, que com certeza ajuda muito, sem ter que tratar com pílula, né? E é importante, mais uma vez, que a mulher se conheça e baseado em exames e que o profissional vai saber a diferença do que ela de fato está sentindo, né? Essa TPM, né? O tamanho dessa TPM, né? E aí sim receitar um medicamento, atividade física, um controle alimentar, que é fundamental tudo isso, né? Sim, é importante. Porque outra coisa que assusta ainda muito as mulheres, falar, eu tenho ovário policístico. Então, assim, o ovário policístico, né, muitas vezes é tratado com pílula, mas o que trata mesmo o ovário policístico não é a pílula. A pílula, ela faz um controle do ciclo menstrual.
Então você vai acabar menstruando todo dia e pode ter uns efeitos cosméticos, de melhorar a pele, oleosidade do cabelo. Mas o tratamento do ovário policístico é o tratamento da resistência à insulina que pode ter, com alguns suplementos, minoxidil, outras vitaminas do complexo B e o conjunto que eu sempre falo, né? Então é perder peso e se alimentar direito. Bom, já passamos da metade do mês de setembro, outubro está aí batendo na porta, a gente lembra sempre de Outubro Rosa. A gente fala da mamografia, do câncer de mama, e a gente sabe que a campanha do Outubro Rosa, como um todo, ela visa as mulheres acima dos 40 anos. Mas qual a idade ideal para a mulher começar a fazer esse acompanhamento, essa mamografia? Porque eu conheço mulheres mais novas, de 40 anos, que já tiveram câncer de mama, então acho que é uma dúvida válida. Importante, sim. A mamografia, ela é indicada realmente que seja iniciada aos 40 anos, que seja feita a cada 2 anos, de 40 a 50. Isso é recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia. E depois dos 50 anos, anual. No entanto, se ela tem um antecedente familiar próximo, ela pode fazer esse exame antes dos 40 anos. Mas, quando tem um antecedente, eu sempre recomendo, eu acho que a gente, ginecologista, é o médico da mulher, como eu disse, mas a gente não é apto a tratar uma paciente com antecedente familiar de câncer de mama. Eu acho que para isso a gente tem um mastologista. O mastologista é o médico ideal, inclusive para indicar o momento adequado de fazer ou uma mamografia, ou uma ressonância, ou um ultrassom mamário, né? O ultrassom, ele não serve, que tem muitas pacientes, né, minhas pacientes, às vezes ela fala, ai doutora, eu não vou fazer mamografia. Tem lá, 55, eu não quero. Eu falei, mas o rastreador é a mamografia. O ultrassom, ele vai diferenciar um cisto de um nódulo, uma lesão de outra, e para mamas muito densas é muito necessário fazer. Mas quem conduz isso melhor do que a gente é o mastologista. Mas a palpação da mama é muito importante em todas as idades. Então, às vezes, vai as meninas, as crianças, as pré-púberes, para dar uma descontraída, eu já ensino elas a palparem a mama. Porque eu falo a importância de você conhecer o que você é, conhecer o que você tem. Então, você percebendo que você não tem uma alteração no mês, no outro aparece, tá diferente. Observe o segundo mês, ou de imediato pode procurar, dependendo do grau de ansiedade, né? Mas você já procura, porque você fala, não tinha isso aqui. Então você conhece. Então eu falo para a gente se olhar, para a gente se perceber, né? Então a palpação é muito importante da mama. E quais outros exames de rotina a mulher deve fazer no médico ginecologista? Então, o Papa Nicolau, ele é realizado atualmente a partir de 21 ou 25 anos, depois que iniciou a vida sexual, que o Papa Nicolau, ele identifica lesões que podem causar o câncer. Um ultrassom vaginal, ele não é como rotina, mas tem alguns sintomas específicos, então uma cólica muito intensa, um sangramento exagerado, uma irregularidade menstrual, é importante fazer. Ultrassom de mama, a depender também do tecido mamário, da palpação da mama, se tem alguma dúvida ou não. Agora, a partir de 40 anos, sempre mamografia, um ultrassom vaginal e o Papa Nicolau. Doutora, a medicina ginecológica evoluiu também. O laser íntimo é uma novidade ou já existia? Sim, o laser, ele veio para o Brasil mais ou menos por volta de 2016, isso para regeneração, né? Antes as pessoas já trabalhavam com laser para tratamento de HPV, para alguns tipos de doenças pré-malignas. Ele iniciou no Brasil com a parte dermatológica. Agora, o ginecológico foi mais ou menos em torno disso. Eu trabalho com laser em São Manuel já desde 2018. Então, assim, e a minha procura pelo laser foi de
perceber que mesmo com os tratamentos tópicos, o creme vaginal que a gente usa com hormônio, e para aquelas pacientes que a gente não podia usar creme vaginal com hormônio, usava os lubrificantes, era um sofrimento muito grande, não só para a vida sexual, mas com infecção urinária de repetição, corrimento com odor, dificuldade para fazer higiene. Então, dificuldade para a gente poder ter acesso à vagina e fazer o exame ginecológico. Então, isso me inquietava um pouco. Então, aí eu resolvi fazer a locação do aparelho. E assim, foi um sucesso desde então. Então, uma vez por mês eu trago o laser, né, porque eu loco no consultório para fazer o tratamento dessas pacientes. Meu marido é mastologista, então tem muitos casos de câncer de mama que as pacientes não podiam utilizar do hormônio. E não tinham o que fazer. Então, outra coisa, câncer de colo de útero, que faz radioterapia. A vagina ela fica endurecida, ela fica fibrótica. Então, não tinha tratamento. Então, o laser ele facilita essa elasticidade e com que a gente possa utilizar do hormônio depois, né? Que nem no caso de câncer de colo, pode usar o hormônio depois. E a cada tempo tem evoluído bastante o laser. Então, atualmente no consultório eu trabalho com laser e com a radiofrequência ablativa, que são 2 procedimentos que fazem o estímulo de colágeno e elastina na região. O exemplo que eu dou para a paciente é como se a vagina ela fica ressecada, se a gente pega uma mangueira que fica no sol, então a gente passar um óleo nela, ela brilha, mas se fizer assim, ela quebra. Então a vagina é a mesma coisa. Então você pode hidratar, pode melhorar a circulação, mas a elasticidade dela é difícil de voltar, porque isso depende da formação de novo tecido. Então o laser, ele faz isso. Então ele veio, apesar de muita gente fazer o apelo mais estético do laser, é uma coisa funcional. Então quando você remodela a vagina, a uretra volta para o lugar, a bexiga fica no lugar. Então começa a diminuir a chance de incontinência urinária, ou melhora essa incontinência urinária. Tem uma doença que chama líquen, que é muito pouco diagnosticada. Então, o diagnóstico é difícil porque muita gente, às vezes, vem sendo tratada de candidíase, às vezes por conta do que a gente estava falando. Assim, minha amiga falou, toma esse remédio, tá com coceira. Passa essa pomada. É cândida, certeza que é. Porque é uma doença que coça, fica descamando e às vezes forma fissuras. E é extremamente dolorido. Então, o laser ou a própria radiofrequência, eles fazem um tratamento excepcional para isso. E então existem patologias que são tratadas. O cisto de glândula de Bartholin, então, antes a gente precisava ir para o hospital, fazer uma cirurgia, usar anestesia. Hoje em dia faz com local. Entendi. Que você trata, né? Que é uma glândula que inflama na vagina, incomoda muito as mulheres. Então, assim, tem a parte de tratamento, ninfoplastia, que é quando a gente tem uma assimetria de pequenos lábios, incomoda também a mulher. Às vezes na hora de vestir roupa de ginástica, de andar de bicicleta, mesmo na relação, às vezes o lábio entra junto. Então são coisas que são feitas atualmente com o laser. Perfeito. E a gente comentou aí sobre o ovário policístico. Outra doença que é muito comentada é a endometriose. Queria que você falasse um pouquinho sobre. A endometriose é uma doença crônica, inflamatória, né? Ela maltrata muito a mulher, né? Ela causa muito desconforto, porque causa dor para a relação sexual, cólica intensa, pode causar infertilidade a depender da severidade do quadro, pode causar tumores ovarianos ou extra, né, uterinos, que é isso. A endometriose, ela é o tecido do endométrio, que é o que menstrua, né, o que faz a gente menstruar todo mês, fora da cavidade uterina. Então, isso é endometriose. E ela é uma doença que ela evolui se não tratada. Por quê? Porque onde tem esses focos,
se a gente tem uma menstruação retrógrada, que chama, então, o início dela a gente ainda não sabe exatamente o que é. Pode ser desde a formação embrionária nossa. Mas ela tem essa piora porque às vezes a gente sangra para a vagina, né, normal externo, e às vezes vai um pouco de sangue retrógrado pela trompa. Então, cada vez que sangra, acumula esse sangue nesses focos onde ela ficava. Então, ela forma como se fosse uma cola, quando é muito intenso. Então, o que a gente tem que fazer? No diagnóstico inicial, a gente entra com medicamento hormonal para não menstruar. Porque isso já diminui os focos e diminui essa ação inflamatória. Pode ser necessário cirurgia quando os focos são muito intensos, né? E se a paciente descobriu muito tardiamente, já deseja engravidar. Então, a recomendação também é cirúrgica. E aí é feito por via laparoscópica e a manutenção do tratamento. Se for engravidar, imediatamente após, quando liberado, já engravida, ou fazer uso do hormônio cronicamente. Uma mulher na menopausa que teve endometriose, isso é importante falar, ela pode usar o hormônio, não tem problema. Porque muita gente vem falar, eu não tive endometriose. Então, a gente tem maneiras de fazer esse controle das pessoas que já tiveram endometriose. E independe da idade? Independe da idade. Assim, é que é mais comum, é uma doença mais comum por volta ali dos 30 anos em diante. Mas meninas que têm cólica muito intensa desde o início da menarca, né, da primeira menstruação, a gente tem que ficar atento a isso. Entendi. Foi assim que eu descobri. É assim mesmo. Em relação, você falou da menopausa, em relação à reposição hormonal, que muita mulher também tem dúvida em relação a isso, e inclusive preconceito de fazer reposição hormonal. Sim, esse preconceito existe. Eu sou muito favorável à reposição hormonal, mas desde que adequada, né? Hoje em dia, sim, existem os exageros para os dois lados. Aquelas que não querem por falta de conhecimento, outras por um conhecimento inadequado que tiveram. Do mesmo jeito, os exageros que às vezes, antes mesmo de faltar o hormônio, as pessoas vêm suplementadas e de um hormônio inadequado por um médico, que eu falo que, assim, eu acho que a mulher ela tem que ser tratada por um ginecologista, né? Eu acho que são muitos fatores. Então, existem coisas que, assim, acabam conturbando um pouquinho a reposição hormonal. A reposição hormonal, quando ela está deficiente, ela tem que ser suplementada, porque diminui a chance da gente aumentar o risco de doença cardiovascular, diminui o risco de osteoporose, melhora a composição corporal, diminui a chance de hipertensão e diabetes. Em relação a câncer de mama, que é um grande medo e é real, né? O uso do hormônio por mais de 10 anos, em um estudo que teve, aumentou o risco de câncer de mama em algumas mulheres. Mas o benefício que traz em relação à doença cardiovascular, que é AVC e infarto, superou esse risco. Mesmo porque esse estudo, ele aconteceu com outro tipo de reposição hormonal. Não é a que a gente utiliza atualmente. Então, e uma mulher por que eu falo, né, que ela tem que ser tratada por um ginecologista? Porque o ginecologista, ele vai ter o cuidado de avaliar a questão de faz a mamografia, vai falar para seguir a cada 6 meses, vai fazer um Papa Nicolau, faz um ultrassom, vai avaliar a vagina. Então, assim, às vezes não aparece nada no ultrassom, mas você tem um pólipo no colo do útero e isso acaba crescendo com o hormônio. Perfeito. Então, a gente tem que tomar cuidado. Doutora Luciana Salum, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, foi muito interessante, né? Tomara que os ouvintes tenham gostado também.
e vai ser convidado outras vezes. Muito obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço o convite de vocês. Pra BFM.